Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, pela santa e infinita misericórdia de Deus, estamos aqui mais uma vez nesta rede social, como nós anunciamos dias atrás, que estaríamos aqui hoje para pregarmos mais uma vez a palavra do Senhor nosso Deus. Deus abençoe a todos vocês que estão sintonizados conosco, vocês que estão já nos assistindo desde o início e vocês que vão nos assistir depois. Que Deus vos abençoe poderosamente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estaremos pregando uma palavra muito importante, muito maravilhosa para todos nós. Nós sabemos que, infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que a mensagem da palavra de Deus quase não tem sido pregada mais nos templos. Os cultos têm se transformado em verdadeiros shows. As pessoas ficam o tempo todo, às vezes, cantando, e não sobra tempo para a mensagem da palavra do Senhor. Se às vezes um pregador é convidado para pregar, às vezes a palavra é passada para ele já faltando poucos minutos para o término do culto e o povo acaba saindo sem alimentar da palavra do Senhor nosso Deus. Então nós sabemos que é nossa obrigação como pregador da palavra do Senhor, como pregadores da palavra de Deus, anunciar esta palavra como Jesus nos mandou. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós devemos pregar o evangelho a todas as pessoas. Através desta rede social eu tenho o privilégio de alcançar pessoas aqui da minha cidade, pessoas das cidades circunvizinhas, também pessoas de outros estados, pessoas de outros países, né? Como a nossa live tem tido uma grande visualização, graças a Deus por isso, né? São poucas pessoas que curtem, mas são muitas pessoas que visualizam, né? Então a gente fica satisfeito por saber que as pessoas estão assistindo a nossa live, não para nos prestigiar, não para nos exaltar, mas para ouvir a palavra do Senhor nosso Deus, porque sabemos que nós temos que anunciar esta palavra e bem-aventurado é aquele que ouve esta palavra. Lá em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurados que ouvem, os que lê e os que guardam as palavras desta profecia, porque o fim está próximo. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Então nós sabemos que a palavra de Deus é que tem poder para transformar a vida do homem, a vida da mulher, a vida do ser humano, né? E nós não podemos deixar de pregar esta palavra. E nós vamos ouvir e assistir um hino para o nosso enlevo espiritual. Nós iremos ouvir um quinteto, porque são 5 pessoas, 5 irmãos, né, que vão cantar. E estes irmãos, eles congregam na Igreja Tabernáculo da Fé, ali em Goiânia. Então nós iremos ouvir e assistir com os nossos irmãos esse quinteto, o hino intitulado O Jordão Eu Não Passarei Só. Vamos ouvir e assistir para a glória de Deus. Ao chegar ao rio e a jornada finda, a distância esta vida fica. Haverá um amigo para me
certeza Jesus me chama, o Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, irá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Muitas vezes cansado e triste, aqui parece amigos não ter, mas um pensamento, alegria me dá. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, irá socorrer. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Amém. Nós acabamos de ouvir aí e assistir com esse quinteto o hino intitulado O Jordão eu não passarei só. Este Jordão, para quem não sabe, é este mundo tenebroso que está em nossa frente, está diante de nós. Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse também no início, deste versículo, estou citando aqui São João, capítulo de número 16, e versículo 33. Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós sabemos que nós estamos diante deste mundo tenebroso, deste mundo de trevas, mas é como diz o hino: o Jordão eu não passarei só. Eu não vou enfrentar o Jordão sozinho, Jesus está comigo para me ajudar a enfrentar este Jordão que é este mundo tenebroso. Neste momento, nós iremos meditar na palavra do Senhor e eu te convido a abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo São Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 7. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto.
mestre da verdadeira fé aos gentios. Palavras proferidas pelo grande missionário apóstolo São Paulo. Um homem que foi um autêntico missionário, um homem que se preocupou muito com a obra de Deus, trabalhou muito em prol da obra do Senhor, embora tendo convertido 3 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, ele foi ou podemos até dizer, o maior dos apóstolos. Não um dos maiores apóstolos, mas o maior apóstolo. O que mais preocupou com a obra de Deus, o que mais evangelizou, o que mais pregou, o que mais viajou pregando a palavra do Senhor, nosso Deus, e também o que mais escreveu. Né? Praticamente a metade ou mais da metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo São Paulo. São bastante cartas ali, né, que nós encontramos, aproximadamente 14 cartas do apóstolo São Paulo, né, escritas. Então, este homem de Deus, ele está escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. Paulo foi um autêntico pregador do Evangelho. Ele não buscava, né, ou melhor dizendo, ele não buscava a sua própria glória, mas buscava ser fiel, um autêntico pregador do Evangelho. E ele buscava ser fiel ministro do Senhor. Paulo primava pela ortodoxia da palavra. Ele pregava e ensinava a palavra de Deus, buscando ser fiel às Escrituras. Além de instruir os seus liderados a seguirem o seu exemplo, Paulo foi um homem que viveu no altar da palavra. Nós vemos ali, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, que ele teve a ousadia de dizer aos irmãos de Corinto: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ou seja, o que Paulo quis dizer é o seguinte: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. O apóstolo São Paulo foi um grande e autêntico homem de Deus. Pregador do Evangelho é aquele que recebe a Deus na sua vida e também recebe de Deus a sublime missão de pregar a palavra de Deus. Aquele que prega a palavra de Deus deve ter a consciência que ele é um representante de Deus e que ele fala em nome de Deus. O pregador é um arauto do Evangelho e ele deve se esforçar para viver o que prega. Infelizmente, hoje, nós vemos que, muitas das vezes, irmãos, algumas determinadas denominações convidam ou contratam um pregador sem conhecer aquele pregador. Às vezes conhece pela mídia, mas não conhece ele pessoalmente, não conhece a sua família, não sabe quem ele é. Conhece na mídia, mas não conhece ele pessoalmente. E às vezes aquele pregador vem e fala tantas coisas, né, na hora que está pregando, prega heresia, traz um problema sério para aquela denominação e às vezes ainda cobra um absurdo, né, para pregar. E é pago. E o problema fica com os que estão naquela denominação, né? Ali depois o pastor dirigente daquela denominação tem um grande problema para resolver, que aquele pregador veio, causou aquele problema e foi embora. Então o pregador, ele precisa, na realidade, ser um pregador semelhante a Jesus. A Bíblia diz que todo mundo admirava da pregação de Jesus. Porque Jesus pregava
com autoridade. Isso significa que Jesus pregava aquilo que ele vivia. Ele não era como os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 23, que eles pregavam certo, mas andavam errado, viviam errados. Então Jesus disse, tudo o que eles pregam e ensinam, vocês podem ouvir e fazer, mas não olha para a atitude de vida deles, para o comportamento deles, porque eles pregam certo e andam errado. Confere na sua Bíblia em Mateus capítulo 23, leia aí. Mateus capítulo 23, você vai deparar logo no início com isso que eu estou falando. Então, o pregador, ele precisa esforçar, seja quem for, seja homem ou seja mulher, porque tanto homem como mulher pode pregar. O que a Bíblia proíbe é a mulher liderar, ela ser uma líder da igreja, estar na direção de uma denominação. Mas pregar, tanto homem quanto mulher pode pregar. Portanto, onde eu congrego, as pessoas convidam ali mulher para ir lá pregar. Então não tem problema nenhum a mulher pregar. Eu não sou contra. Quando eu falo eu não sou contra, eu estou embasado na palavra de Deus. A Bíblia não é contra uma mulher pregar, mas a Bíblia é contra uma mulher liderar uma igreja. Isso é claro, está verídico na palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir isto, mas eu estou aqui para pregar a verdade, e eu tenho que falar a verdade. Então o que a Bíblia proíbe é uma mulher estar liderando, ela está na frente de uma igreja, é como uma pastora pastoreando aquela igreja. Isso não está na palavra de Deus. A própria Bíblia deixa claro que isto está errado. Então, seja homem ou seja mulher, que estiver pregando, deve se esforçar para viver o que prega. Um pregador autêntico e convicto da sua chamada, ele procura viver de forma irrepreensível. O apóstolo Paulo muito valorizou esse título por 2 vezes, escrevendo a Timóteo, ele diz, no capítulo de número 2 e no versículo de número 7, e depois, isso aqui é da primeira carta foi onde nós lemos, e também na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 1 e no versículo 11. No capítulo de número 2 e no versículo 7 da primeira carta, ele diz assim, afirmo-vos a verdade e não minto ao declarar que para isso fui constituído pregador e apóstolo e mestre dos gentios na fé e na verdade. Você pode comparar com a segunda carta de Timóteo, capítulo 1 e versículo 11. Quem é um pregador? Um pregador ou pregadora é um mensageiro a serviço do reino de Deus. Diz a Bíblia, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É onde eu citei logo no início da abertura desta live. Está lá em Romanos capítulo 10 e versículo de número 17. Aí em Romanos capítulo 10, versículo 14, diz assim, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, irmãos, quem prega deve pregar a palavra. O seu tema principal deve ser Cristo. Nas suas mensagens não pode faltar a mensagem da cruz. Sempre devemos estar falando. E a melhor pregação de todos os tempos é pregar sobre arrependimento, conversão, transformação, mudança de vida, pregar sobre o céu, pregar sobre o inferno, pregar toda a verdade para as pessoas. Hoje, infelizmente, nós estamos vendo que as pessoas estão
querendo ouvir aquilo que elas gostam, aquilo que lhes convém. Não querem ouvir a verdade. Quando ouve a verdade, diz que a gente está julgando, né? Diz que a gente está descendo o cajado, diz que a gente está descendo o chicote, e começa a colocar uma série de defeitos no pregador quando ele prega a verdade. Mas quando você olha para a palavra de Deus, você vê que João Batista, um antecessor de Jesus, pregou a verdade. Jesus veio depois, pregou a verdade. Os apóstolos vieram depois, pregaram a verdade. E Jesus disse em João 8:32, e conhecereis a verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Jesus é a verdade. Deus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. Mas para nós pregarmos, nós precisamos pregar a palavra de Deus como ela é. Como ela é. Pregarmos a Jesus Cristo. Pregarmos sobre a salvação, a conversão de alma, que é o que eu acho mais importante. É pregar sobre salvação. Pregar sobre conversão, mudança de vida. Porque ninguém verá a Deus se não nascer de novo. Esse nascer de novo aqui, não estou dizendo nascimento físico, não. Nascimento espiritual. Tem que mudar de vida, tem que se tornar uma nova criatura na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o manual do pregador e o seu livro principal deve sempre ser a Bíblia, a palavra de Deus. Um verdadeiro pregador, ele não busca glórias para si. Porém, a glória de Deus se manifesta através dele. Um certo pregador, ele disse, a glória de um pregador é a glória dispensada a Cristo. Que Cristo seja glorificado. E hoje, através desta live, eu não seja o foco, mas que o foco seja Jesus Cristo, seja aquilo que eu estou pregando. Que as pessoas não venham olhar para a minha aparência aqui. Estou de paletó, estou de gravata. Não venham olhar para a minha pessoa. Mas atentar para aquilo que eu estou falando, para aquilo que eu estou transmitindo, que é a palavra de Deus. E eu estou aqui, irmãos, como sempre, com a finalidade de pregar a verdade, a palavra do Senhor nosso Deus. Você pode ver na minha live que está aí o meu nome e depois escrito o genuíno evangelho. Então nós temos que pregar o genuíno evangelho, a verdadeira palavra de Deus. O grande pregador João Batista disse: é necessário que ele cresça, ou seja, Jesus Cristo, que ele cresça e que eu diminua. Está lá em João, capítulo de número 3, versículo de número 30. Que todos nós, pregadores, possamos repetir, junto com o apóstolo São Paulo, o pregador dos gentios, as seguintes palavras: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Agora, irmãos, eu quero deixar claro aqui, porque muitas pessoas interpretam esse texto aqui muito errado. Acho que as pessoas não podem fazer teologia, não podem estudar a palavra de Deus, tem denominação que até proíbe as pessoas ler a Bíblia. Você sabia disso? Tem denominação evangélica que proíbe as pessoas de estudar a Bíblia. Não pode estudar. As pessoas só ouvem a pregação lá dentro do templo. Lá dentro do templo. E outra, pega a Bíblia e abre. Aonde sair,
vai falar ali sem estudar, sem nada, como se fosse uma pessoa que tivesse uma revelação clara do que está escrito ali sem estudar. A Bíblia é contra isso. Agora tem pessoas que acham que aqui, ó, quando o apóstolo São Paulo está dizendo aqui, o Espírito vivifica, a letra mata, a pessoa diz que não pode estudar, porque a letra, o conhecimento mata as pessoas. Não é isso não. Aqui está falando da letra. Quando você pega lá, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, você vai ver que está falando sobre a velha aliança. A velha aliança, que é o Velho Testamento. O tempo que aquilo está escrito, como se aquilo tivesse valor pelo tempo que está escrito, o valor estivesse baseado no tempo. Então você pode ler lá. A mensagem não é essa, eu tenho que continuar a mensagem. Portanto, ao nosso Deus seja a glória para todos sempre. Na atualidade, no tempo em que nós estamos vivendo, nós estamos vendo um evangelho adulterado. Esta é a realidade. Sendo pregado de forma antibíblica, de maneira que tem dado tristeza ouvir falar desse tipo de evangelho. Os escândalos que se propagam na mídia têm trazido um desconforto para o povo de Deus, por causa daqueles que se dizem servos do Senhor, ministros do evangelho. Mas será que aquilo que pregam tem a ver com as verdades da Bíblia Sagrada? Uma das grandes preocupações de Paulo com o seu filho na fé, Timóteo, foi alertá-lo dos erros do final dos tempos e chamá-lo a ser fiel à palavra de Deus. Conclamando Timóteo a pregar a palavra. Você pode ver na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz assim: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, a que pregue a palavra. Pregue a palavra. Então nós temos que pregar a palavra. Quando as pessoas estão pregando prosperidade, pregando que as pessoas vão ficar ricas aqui na terra, vai ter um céu na terra, pregando heresia, vendendo tijolo, vendendo terreno no céu, vendendo sabonete, sessão de macumbaria, né, que são feitas, que é para tirar o mal da vida da pessoa. Irmãos, isto não tem base bíblica, isso está fora da palavra de Deus, isso é outro evangelho. Isso não é a verdade. Um grande pregador de nome, famoso. Tem muita gente aí que idolatrou esse pregador. É famoso. E é um deputado também. Ele diz que nós temos que aprender com a Igreja Católica. Nós, evangélicos, temos que aprender com a Igreja Católica. Agora, vamos ver em que sentido. Vamos ouvir. Eu vou falar aqui em que sentido ele disse. Ele diz que os escândalos que acontecem no meio evangélico têm que ser abafados, como a Igreja Católica abafa os erros dela. Nós sabemos que existe uma série de pedofilia, padre envolvido com pedofilia, mas no meio evangélico também existem muita sujeira. E estas coisas não podem ficar escondidas. Deus nunca escondeu a verdade de ninguém. Por que nós sabemos que Davi adulterou? Porque Deus não escondeu e registrou na sua palavra. Por que sabemos que Salomão pecou, envolvido com tanta idolatria, morreu na idolatria? Porque está escrito na palavra. Por que sabemos que Judas traiu Jesus? Porque está escrito na palavra. Deus não esconde nada. Com Deus, irmãos, não existe esse negócio de esconder. E esse pregador diz assim:
nós temos que abafar. Nós temos que aprender com os católicos a abafar os erros que existem em nosso meio. Se alguém duvidar, eu tenho vídeo para postar. Eu tenho vídeo para postar ele falando isso aí. Ele estava participando de um podcast. Nesse podcast ele falou isso. E também eu ouvi um pregador, até muito conhecido nosso aqui de Três Pontas. Aconteceu um escândalo dentro da denominação onde ele congrega. Sabe o que ele disse? Abafa. Não deixa vazar. Não deixa ninguém ficar sabendo o que aconteceu aqui. Irmãos, a Bíblia diz que não há nada que está oculto que não vai ser revelado. Não há nada. Então nós temos que pregar a verdade. Quem tem a consciência limpa, quem tem uma vida limpa, não vai ter medo de dar a cara para bater. Não vai ter medo de dar a cara para bater. Eu, por exemplo, irmãos, estou aqui, eu tenho convicção da minha vida ministerial e as pessoas que congregaram comigo na época que eu estive pastoreando uma igreja por 29 anos, todos me conhecem, todos sabem do meu passado, sabem do meu presente, só não sabem do meu futuro, mas sabe qual é o meu comportamento e qual foi o meu comportamento durante todo esse tempo. Apesar de que nem Jesus foi bom para todo mundo, nem todo mundo achou Jesus como uma pessoa boa, honesta. Ele foi considerado um malfeitor, um traidor, um homem que estava se dizendo Deus, mas que na realidade era um enganador. Quantas pessoas falaram isso de Jesus? Então, é claro, tem muitas pessoas que falam mal também da minha pessoa. Se falaram mal de Jesus, muito mais vai falar de mim. Mas, irmãos, a verdade tem que ser pregada e tem que ser revelada. O mundo está precisando ouvir a sã palavra, a genuína palavra de Deus, não misturada com ideias e filosofias humanas. É necessário que os pregadores voltem a pregar a palavra sem adulterá-la. A ortodoxia da palavra deve ser mantida e o retorno ao altar da palavra deve ser urgente. Nós estamos num tempo que o apóstolo São Paulo falou sobre isso na sua segunda carta a Timóteo. Comichão nos ouvidos. Paulo adverte a Timóteo, seu filho na fé, de que viria tempo em que as pessoas não iriam suportar a sã doutrina, mas iriam contratar com pregadores, doutores, para pregarem conforme os seus próprios desejos. E teriam coceira nos ouvidos para não ouvirem a genuína palavra de Deus. Também muitos iriam apostatar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Paulo falou sobre isso na segunda carta de Timóteo, capítulo de número 4, versículos 3 e 4, e na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1. Irmãos, sinceramente, eu fico triste ao observar que as pessoas hoje gostam de serem enganadas. Dão mais valor da mentira, dão mais valor em bobeira, porque o que existe de mentira na rede social não é brincadeira. E tem muita gente acreditando na mentira. Tem muitas coisas montadas, inventadas, que eu não concordo com isso. Pessoas inventando como se tivesse acontecido isso ou se tivesse acontecido aquilo, e pessoas que conhecem a Deus, inventando essas coisas. E muitos que servem a Deus também, curtindo isso e compartilhando a mentira, e a Bíblia diz que vai ficar de fora todos aqueles que amam e cometem a mentira. Nós, como povo de Deus, nós temos que ser mais inteligentes. Nós não podemos ser ignorantes, irmãos. Ignorante é ser sem falta de conhecimento. Nós não podemos ser pessoas sem falta de conhecimento. Nós temos que saber discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Nós temos que saber.
É para o nosso próprio bem. Hoje, infelizmente, vou falar aqui igrejas denominadas evangélicas, onde os pregadores não são fiéis à sã doutrina e pregam aquilo que agrada aos ouvidos do povo, infelizmente são muitas. São muitas. E as pessoas gostam disso. As pessoas vão atrás de revelação mentirosa, profecia mentirosa, acreditando em coisas que não têm base bíblica, não sabe analisar a profecia e a revelação embasado na palavra de Deus para ver se aquilo está de acordo com a palavra de Deus ou não. Hoje o que mais tem, gente, é mentira na rede social. É o que mais tem. Tem verdade? Tem. Tem muitos pregadores pregando a verdade? Tem. Mas a maior parte estão pregando mentira, enganando as pessoas, seduzindo as pessoas, manipulando as pessoas, pregando mentira, pregando um outro evangelho que não tem nada a ver com esse evangelho que eu estou pregando aqui. Não tem nada a ver com o evangelho que está na Bíblia, na palavra de Deus. A principal recomendação de Paulo ao jovem pastor Timóteo é que ele pregue a palavra. A verdade. Esta verdade aqui, ó. Tem pessoas que acham que por estar falando o nome de Deus já está bom demais. Ouvi uma pessoa certa vez falar para mim, tá, todo lugar que está falando de Deus, toda pessoa que está falando de Deus, para mim é importante. Tem muita gente usando o nome de Deus em vão. Tem muita gente usando o nome de Deus para ganhar dinheiro. Tem muita gente abusando da fé alheia. Tem muita gente querendo só multidão dentro do templo, mas não tenha em mente que aquelas pessoas que estão ali e não estão tendo conhecimento da verdade, estão caminhando para o inferno. E a Bíblia diz o seguinte, que se um condutor cego conduzir outro cego, o que vai acontecer? Ambos vão cair no buraco. O cego vai cair no buraco, o condutor cego vai cair no buraco, e o que está sendo conduzido pelo condutor cego também vai cair no buraco. Então, irmãos, não é tempo de brincar. Não é tempo de ir para o templo para poder brincar, para poder passar um tempo brincando ali, cantando, divertindo, dançando, pulando, sapateando, virando piruleta. Não, porque as pessoas, se eu tivesse aqui fazendo essas palhaçadas que muitos fazem, olha, teria um enorme de curtida aqui. Uma quantidade enorme de curtidas. Se eu estivesse revelando de mentira, profetizando de mentira aqui, a minha live teria uma quantidade enorme de curtidas. Por quê? Porque as pessoas não estão sabendo separar o certo do errado e aceitam o errado como certo e aceitam o certo como errado. Esta é a realidade. Estou aqui, irmãos, hoje falando a respeito da pregação da palavra de Deus, da pregação genuína. Não estou citando aqui no nome de nenhum pregador, mas estou citando que existem pregadores pregando mentira para manipular o povo, isso tem. Mas também existem pregadores pregando a verdade. Existem muitos brincando, mas existem muitos fazendo a coisa séria. O apóstolo São Paulo prevê por uma visão do Espírito que chegaria um tempo em que as pessoas não iriam suportar ouvir o verdadeiro ensino da palavra de Deus e que estas pessoas contratariam pregadores para pregarem de acordo com as suas conveniências. Quando o pregador prega a verdade ali, nunca mais. Eu preguei uma determinada vez numa denominação, nunca mais me chamaram para pregar lá. Eu preguei a verdade ali. Nunca mais me convidaram. Ainda disseram para mim, nunca mais você prega aqui. Infelizmente, irmãos, esse tempo chegou. Nós estamos vivendo uma época em que muitos só querem pregar aquilo que o povo quer ouvir ou gosta de ouvir.
Mas o grande desafio é que Deus quer usar os pregadores para falar aquilo que o povo precisa ouvir. De que adianta enganar o povo com mensagens palavra difícil de falar aqui. Sensacionalistas. Sensacionalistas. Que adianta? No livro de Apocalipse, capítulo de número 12, versículo 9, o diabo é chamado de enganador. Então, se a mensagem não é fundamentada na Bíblia e não é segundo o desejo de Deus aos homens, é engano. E é do diabo. O diabo pode até dar algo mais rápido do que Deus, mas ele busca tudo de volta. Tudo de volta. As pessoas hoje estão correndo atrás de bens materiais. Parece que as pessoas esqueceram que são mortais, que vai morrer. De um dia para o outro pode não existir mais. Nós somos igual um passarinho. E o preço a pagar é muito caro. Está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 26. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A palavra de Deus, irmãos, deve ser pregada com verdade. E aquele que prega deve ser fiel. O apóstolo São Paulo diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 1 e 2. A palavra de Deus é a única que satisfaz aos ouvidos e atende às carências da alma. Ela é absoluta e permanece para sempre. Portanto, que os pregadores da palavra de Deus preguem o genuíno evangelho e vivam a ortodoxia da palavra. Voltemos com urgência ao altar da palavra. Vamos dar prioridade para a palavra nos cultos em que realizamos para Deus. Vamos dar prioridade. E outra coisa, a palavra pregada não pode ser um blá blá blá. A palavra pregada não pode ser grito ou como um narrador de futebol ali que ninguém entende nada. A palavra de Deus deve ser pregada, explicada, ensinada. Abra sua Bíblia lá no livro de Neemias, capítulo de número 8. Vê lá quando Esdras foi ler o livro da lei diante do povo. Ele lia de uma forma que as pessoas pudessem entender e explicava. Muitas vezes as pessoas entram no templo, ouve ali um barulho, ouve um blá blá blá, ouve as pessoas falando uma palavra uma atrás da outra, seguida, com rapidez enorme, porque acha que fazer barulho aqui é importante, que as pessoas hoje, infelizmente, principalmente os pentecostais, acham que se o culto não tiver barulho, não tem poder de Deus, e não é nada disso, irmãos. Tudo que é feito na igreja tem que ser feito para nossa edificação. Nós temos que ouvir o hino, entender o hino, nós temos que ouvir a mensagem, entender a mensagem, o instrumento tem que estar abaixo da voz de quem está cantando, para a gente ouvir a pessoa que está cantando e saber o que é que ele está cantando. O hino é uma mensagem. É uma mensagem. E hoje tem muitos hinos heréticos. As pessoas cantam e nem percebem que aquilo é uma heresia, não tem nada a ver com a palavra de Deus, está contradizendo a palavra de Deus. Então nós precisamos voltar para a palavra. E todos os meus colegas pastores preguem a genuína palavra para o povo que está aí na sua denominação para ouvir a palavra. Anuncie o verdadeiro evangelho. Vamos deixar, irmão, de estar inventando amuleto, inventando coisas para fazer a cabeça do povo, para que as pessoas baseiem a sua fé naquilo. Não. O próprio Senhor Jesus disse, misericórdia eu quero,
e não o sacrifício. O que adianta ficar sacrificando? As pessoas acham que vai comprar Deus com sacrifício? Vai manipular Deus com sacrifício? Não, Deus quer obediência. Deus quer obediência. Se não obedecer a palavra de Deus, está perdendo tempo e não vai entrar no céu. Não sou eu que estou falando isso, não, é a Bíblia que fala. Eu estou falando o que a Bíblia fala. Jesus disse isso em Mateus capítulo 7, versículo 21. Muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos no teu nome, nós não fizemos muitos milagres, nós não fizemos muitas maravilhas. Ó, tem muita gente fazendo milagre aí, tem muita gente profetizando, mas não tem nada a ver com Deus. Jesus disse, nós não fizemos tudo isso em teu nome? Jesus disse, eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Está fazendo, irmãos, milagre, prodígio, maravilha, isso não quer dizer nada. Tem que ver se as pessoas estão obedecendo a palavra de Deus. Tem que ver se está ensinando a igreja a obedecer a palavra de Deus. A igreja é o povo. A igreja é o povo. Daqui a algum tempo eu vou trazer uma mensagem explicando por que no Velho Testamento as pessoas chamavam o templo de casa do Senhor. Agora eu quero que as pessoas me mostrem no Novo Testamento onde está escrito isso. Que o templo é a casa do Senhor. Me mostre no Novo Testamento. Me aponta uma referência no Novo Testamento que o templo é a casa de Deus. Isso era falado no templo do Velho Testamento, porque a arca do concerto, a arca da aliança, estava dentro da tenda. A arca morava ali e a arca representava a presença de Deus. Então eles falavam que aquilo ali era a casa de Deus, porque a arca estava lá. A arca morava lá dentro, ela não saía dali. Aí era chamada de casa de Deus. E no tempo de Davi, nem templo existia. Davi tinha o desejo de construir um templo. Quem construiu o templo foi o seu filho Salomão. Então, irmãos, vamos para a palavra, vamos voltar para a palavra, vamos falar o que está na palavra. Irmãos, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Ninguém precisa pensar que estou nervoso aqui, não. Viu, irmão? Não estou nervoso, não. Isso é veemência, veemência. Estou pregando com veemência, porque a gente tem que pregar com coragem, com convicção. A gente tem que pregar com coragem, tem que pregar com convicção. Então, e todos nós que somos mensageiros da palavra de Deus, possamos pregar o genuíno evangelho. Deus abençoe a todos, o tempo está correndo, está passando, já lá vai para 50 minutos que eu estou aqui, né? E o tempo passa muito rápido, irmãos, passa muito rápido. A gente ainda teria muita coisa aqui para falar, né? Para falar. Espero que ninguém se sinta ofendido com aquilo que eu falei, mas que compare o que eu falei com a palavra de Deus e veja se é verdade ou mentira o que eu falei. Tá bom? Deus vos abençoe, em nome do Salvador, Jesus Cristo. E se tiver alguém que curtiu a nossa live e comentou, Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. E se Deus quiser, até amanhã, na paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.